Bom dia, vereador Rafael. Hoje, com muito prazer, a gente vai fazer aqui uma análise da proposta de lei de diretrizes orçamentárias do seu município. É uma análise baseada na perspectiva que, na minha opinião, interessa mais ao vereador. Como eu sou advogado e já fui vereador, eu separei alguns pontos que eu considero de extrema relevância na perspectiva de quem está ocupando a vaga no Poder Legislativo. Se por acaso algum advogado, algum contador tiver interesse nesse tema, obviamente existem outras abordagens com mais enfoque no que interessa a eles. Podemos começar? Perfeito, Caio. Podemos começar sim. Meu muito bom dia, né? Um Bom dia. agradecimento aí por esse espaço muito profícuo da gente estar debatendo propostas legislativas, né? Sim. E antes que a gente abra propriamente dita a sua proposta, a gente Certo. vai já fazer como se fosse um checklist. Eu vou te falar quais são os pontos que eu Ah, considero mais importantes, e que aí depois a bacana. gente vai olhar o seu texto para ver se esses pontos estão lá e como eles estão sendo abordados. O ponto mais Perfeito. importante, na minha opinião, ele nem está no texto da LDO. É referente à necessidade de audiência pública. Uhum, Existe uma lei federal que ela é chamada de Estatuto da Cidade, uhum, 10.257. Lá no artigo 44 está escrito que é condição necessária para aprovação pela Câmara Municipal que os instrumentos de planejamento tenham sido submetidos a uma audiência, consulta pública. uhum. Então, é o seguinte, para a Câmara poder colocar em votação é condição necessária, não é assim, bom, desejável, é uma regra, é uma condição. E se a Câmara não fizer isso, eu entendo que o projeto estará viciado e, a depender do olhar do julgador, poderá inclusive entender que a votação é nula, o resultado dela é nulo. Mas esse é o primeiro ponto. E aí eu já coloco para você refletir. Já houve essa audiência pública aí no seu município para tratar da proposta? Então, Caio, a respeito do executivo, né? Porque a gente vê que tem a possibilidade, né, de ser feita Isso, uma audiência tanto na fase de elaboração pelo executivo, né, e perfeito. principalmente chegando na Câmara, né? O projeto foi a nossa lei orgânica, ela permite até meados ali de maio, finalzinho, bem no último dia de maio, sabe? Para estar Sim, enviando a LDO. Então, correto. assim, o projeto foi apresentado, né? E aí, pelo que eu me consta, né, pelo que eu sei, ah, Hum, ainda não houve a audiência. Agora, nós, enquanto legislativo, pretendemos realizar sim, Caio. perfeito, e isso é importante lembrar. Ainda que o Poder Executivo não tenha feito, nada impede que o Poder Legislativo a faça, e, inclusive, Uhum, mesmo que tivesse feito, a audiência pública também é permitido que o Poder Legislativo faça. Então, a gente perfeito. tem aí essa possibilidade de os dois poderes realizarem, ou um apenas, ou que os dois façam. E também, Uhum, pelo Poder Legislativo, pode ser pelo plenário, ou, caso haja alguma dificuldade, as comissões uhum. podem realizar as audiências. Então, uma Bacana. comissão de legislação, justiça, redação, Uhum, ou de orçamento, finanças, tomada de contas, elas podem realizar essas audiências, e dessa forma você aumenta a probabilidade de o resultado ser mais próximo do que a população precisa. Sobre entendi. essa necessidade, está no artigo 44. Eu vou colocar aqui na tela só para ficar claro para quem depois assistir, mas está aqui, ó. Condição, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Condição, deixa eu pegar de novo aqui, obrigatória para sua aprovação pela Câmara, realização de debates, audiências e consultas públicas. Sobre o quê? Uhum, Todos os instrumentos. Isso inclui o plano plurianual, quando chegar a vez uhum. dele, a lei de diretrizes orçamentárias, que ainda não foi votada, e o plano orçamentário anual. Via de regra, o prazo é o que está aqui. Ó. Eu vou ensinar o pessoal a pesquisar esse prazo para envio.
Você mencionou que na sua cidade o prazo é um pouco maior. Infelizmente. Então, mas eu acredito que ele foi baseado no parâmetro da Constituição do Estado de Minas Gerais. A regra geral, a Constituição do Estado de Minas, ela criou parâmetros um pouco diferentes do que estão aqui nos atos das disposições constitucionais transitórias. Eu vou ensinar para o pessoal como que pesquisa. Eu sugiro pesquisar aí a Constituição no site do Planalto. Depois que você passar pelo último artigo, que é o 250, não acabou ainda, tem mais algum assunto que nos interessa, que é o que é chamado de ato das disposições constitucionais transitórias. E os dispositivos desse instrumento, eles têm natureza jurídica do mesmo nível da hierarquia dos dispositivos da Constituição, ou seja, eles não são menos importantes. E aí, se a gente chegar, deixa eu ver se é o artigo 35, se a minha memória não falha, artigo 35, parágrafo 2º, vamos ver o que está escrito nele, só mais um instante. Artigo 35, vamos lá. Parágrafo 2º, beleza. Aqui fala que até que entre em vigor uma determinada lei complementar a que se refere ao artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1º e 2º da Constituição, esses são os prazos. E aí da LDO está deixando claro aqui que o prazo para o Poder Executivo encaminhar para o Legislativo é de até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. E para que a Câmara devolva para a sanção, ele deverá ser enviado até o encerramento do primeiro período legislativo, primeiro período da sessão legislativa, que traduzindo seria assim, o Poder Executivo tem que enviar Me desculpa aqui, recebi uma ligação, só um minuto que eu vou dar um jeito aqui de não acontecer esse problema de novo, só um instante. Sim, sim. Só mais um instante, acho que agora... Pronto. Continuando. Esses são os prazos. Aí, alguns estados repetiram esses prazos nas suas respectivas constituições estaduais. Porém, no caso aqui de Minas e certamente de outros, colocaram prazos um pouco maiores. E aí a gente vê alguns municípios copiando os prazos das respectivas constituições estaduais e eu não vou entrar nessa briga, embora eu entenda que as constituições estaduais não deveriam ter mudado esses parâmetros. Esses parâmetros, quando eles são aumentados em relação aos prazos do Poder Executivo, prejudica os prazos do Poder Legislativo, porque tudo tem que ser votado dentro do mesmo ano. Então, esse é o ponto que eu considero mais importante, aquele referente à lei, melhor dizendo, às audiências públicas. Agora, vamos partir para o segundo ponto mais importante, já começando a entrar no seu texto. Projeto de lei, número, vamos ver qual é o número do seu município. 873. 873. Interessante, na sua cidade, pelo visto, os projetos eles têm os números sequenciais independente da sessão legislativa, independente da legislatura, né? Esse aí é o de número 873, desde o primeiro projeto que foi enviado aí, talvez 40 anos atrás, será que é isso? Ou provavelmente. Mais, né? Então, ainda não chequei. Não, mas isso é indiferente. Vamos lá. O segundo ponto que eu considero mais importante é o que é chamado de percentual de suplementação. Basicamente é o seguinte, vocês, vereadores, vão analisar cada centavo que está sendo proposto pelo Poder Executivo, como ele será utilizado. Porque, teoricamente, como que funciona? O Poder Executivo cria uma proposta pedindo autorização aos vereadores
sobre como ele pretende usar o dinheiro do povo. Ele fala mais ou menos o seguinte: olha, eu acho que eu tenho que usar tanto na educação, tanto na saúde, tanto no meio ambiente, e por aí sucessivamente, detalhando. E vocês, teoricamente, analisam minuciosamente e concordam que ele use o dinheiro daquela forma, que ele use o recurso da maneira como ele está presente. Porém, pode ser que ele precise mudar um pouquinho lá na prática. Vamos dar um exemplo. Imagine que ele percebeu que teve que fazer hora extra na área da saúde, agora tem que pagar um pouco mais do que o que ele imaginou. Ele vai precisar de nova autorização da Câmara para mudar um centavo que seja em relação ao que foi autorizado. Porém, a Câmara já pode dar para ele uma espécie de limite para ele fazer alterações sem precisar ficar pedindo para a Câmara o tempo todo. Então, imagina o seguinte: imagina que um pedreiro vai fazer um quarto e ele perceba que ele tem que arredar a janela, arredar é uma palavra só de Minas, então ele tem que afastar a janela 5 centímetros para a esquerda para conseguir não atrapalhar a coluna de sustentação desse quarto. Em tese, ele não poderia fazer isso sem pedir autorização para o engenheiro, para o arquiteto, para o dono da obra. Mas aí, vamos dizer que se ele parar para ficar pedindo autorização o tempo todo, a obra não vai andar. Então, já é dada para ele um certo limite para ele ficar tomando pequenas decisões por conta própria, sem alterar a estrutura. Caso a Câmara não dê essa espécie de autorização prévia, vai ter que ficar fazendo reunião o tempo todo para ficar autorizando mudar, às vezes, alguns centavos. Estou dando um exemplo mais absurdo assim, mas para ficar claro. Então, a Câmara já pode dar uma espécie de cheque em branco para o prefeito providenciar alterações por decreto sem ficar avisando para a Câmara o tempo todo. E qual que é esse percentual? Em Minas, o Tribunal de Contas entende que acima de 30% já reflete uma ausência de planejamento. Se a prefeitura pede X e depois quer ficar mudando acima de 30%, demonstra que não está ocorrendo nenhum planejamento, nenhum nível de planejamento na elaboração da proposta. E, de fato, em muitos lugares não se faz nenhum tipo de planejamento. Há outros estados em que se pedem mais de 50%, mais de 60%, eu já vi com 70%, já vi com 100%, inclusive, em alguns lugares, outros estados. Então, nesses casos, pode fechar a Câmara, que não precisa dela, né? Se ela vai analisar uma proposta de planejamento, de como vai usar o dinheiro do povo, mas depois o próprio prefeito pode mudar tudo, então não precisa de analisar, é ficção pura, né? Então, para mim, esse é o segundo ponto mais importante. Em Minas, estando abaixo de 30% para baixo, não vai haver, vamos dizer assim, um puxão de orelha por parte do Tribunal de Contas. Mas, ainda assim, eu recomendo que não fique muito acima de 20%, não. Que a Câmara se respeite. Eu, na minha experiência como vereador, eu via que, na cidade em que eu fui vereador, conseguiam trabalhar com 18%, assim, na prática, com 18%. Mas se apertasse mais, certamente conseguiriam. Então, fica aí. Também não sou a favor de colocar menos de 5%, não, e tal, porque isso vai engessar demais. Vamos ver quanto está esse percentual na sua cidade. Outro ponto muito importante, na minha opinião, o terceiro mais importante, é o que reflete a regra da Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 9º. Deixa eu abri-la rapidamente aqui. É a Lei Complementar 101. Lá no artigo 9º dela, fala de critérios de limitação de empenho. Traduzindo, é o seguinte: imagine, Rafael, uma pessoa que hoje receba R$2.000 por mês. Ela vai organizar a vida dela para conseguir viver com 2.000, para que não falte, e ela, caso consiga economizar, muito bom. Imagine que depois de um tempo a arrecadação dessa pessoa caia para R$1.000. Ela não pode viver agora com o mesmo padrão que ela tinha quando ela recebia 2. Ela vai ter que reduzir algumas despesas. Ou vai cortar a assinatura da TV a cabo, não sei, vai ter que tomar providência. É assim que acontece com o município. Se o município acha que ele vai arrecadar R$1 milhão por mês, ele tem que se organizar para que esse R$1 milhão por mês seja suficiente para as suas necessidades principais.
Agora, na prática, pode ser que não entre 1 milhão por mês, e sim 700 mil por mês. Então, ele vai ter que parar de gastar como se estivesse recebendo 1 milhão e passar a gastar como, de fato, estando recebendo 700 mil por mês. E aí vai vir a seguinte necessidade: deverá ser promovido algum corte. Vai ter que gastar menos com algo. Por exemplo, é melhor cortar o remédio ou cortar o cafezinho? A gente concorda que é melhor cortar o cafezinho, não é verdade? Tem lugar que não, que cortam o remédio. E tem lugar que corta um pouquinho do remédio e um pouquinho do cafezinho. Nós vamos procurar saber o que está escrito na sua proposta de LDO. A regra provém desse artigo aqui, ó, o artigo 9º, que fala mais ou menos, artigo 9º do quê? Da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui fala o seguinte: se depois de um bimestre ficar verificado que a arrecadação poderá não comportar a realização do cumprimento das metas de resultado primário, os poderes deverão providenciar limitação de empenho e movimentação financeira, segundo o quê? Segundo os critérios da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois desse, que eu considero ser o terceiro ponto mais importante, a gente vai vir para um aqui, que é referente ao pagamento de hora extra se for ultrapassado o limite prudencial de gasto com o pessoal. Está no artigo 22, parágrafo único, inciso 5º, que fala que, se ultrapassar esse limite de gasto com o pessoal, não poderá haver pagamento de hora extra, exceto nos casos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós vamos ver lá se na sua cidade permite pagar hora extra em qualquer situação, mesmo não sendo recomendável, porque se ultrapassou o gasto com o pessoal, você tem que promover redução de gasto. Em algumas cidades permite pagar hora extra nessa situação só nas áreas da saúde, por exemplo. Vamos ver o que está escrito na sua. Além desse ponto também, caso a gente tenha algum tempinho, a gente vai ver sobre a regra da reserva de contingência. Deixa eu ver se é o artigo 5º, que eu também já não estou sabendo de cor, mas eu acredito que seja isso. Artigo 5º, inciso 3º, fala que a sua LDO conterá reserva de contingência. A gente vai procurar saber qual que é o percentual, tem que ser baseado na receita corrente líquida e para que servirá a reserva de contingência. Normalmente copia-se isso aqui, ó, a linha B, atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais e eventos não previstos. Mas, enfim, nós vamos ver basicamente esses pontos. Agora que eu te passei um checklist, vamos à caça, né? Olha, basicamente, os textos das propostas de lei de diretrizes orçamentárias, eles são copiados, uma boa parte deles, da Lei 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal e alguns pontos da Constituição. Vou te fazer uma pergunta. Na sua cidade, existe orçamento impositivo para vereadores? Sim, Caio, sim. Foi uma Existe. norma, foi uma atualização bem recente, não é? E Sim. talvez sofra algumas, porque assim, até gerou um certo dissenso, porque a aprovação da alteração da lei orgânica já previa o orçamento impositivo para 2021, mas não me falha a memória, a LDO está prevendo apenas para 2022, né? Sim, A forma como o como executivo colocou. o orçamento vigente já é o de 2021, então não seria muita gambiarra falar em orçamento impositivo para 2021, porque ele foi aprovado no ano Ah, passado, sim, então perfeito. poderia ter sido feito de maneira impositiva pelos vereadores que o aprovaram ano passado, em 2020, porque a gente aprova em um ano para que ele tenha validade no ano seguinte. Então, como agora a gente está em 2021, o que vocês fizerem de orçamento impositivo vai ser para 2022, sim. Mas, se já estava na lei orgânica ano passado, nada impediria de que já estivesse tendo aplicabilidade. Lembrando o seguinte: para que valha o orçamento impositivo, é necessário que esteja previsto na lei orgânica municipal e na lei de diretrizes orçamentárias.
Então, a gente vai dar uma olhadinha também com esse olhar, com essa intenção de encontrar isso. Mas, como eu estava explicando, como a gente já sabe que boa parte do texto é repetido das normas superiores, eu vou pulando aqui até achar algo que seja específico do seu município. Olha só, tem uma questão muito importante também. Eu vou até tirar aqui do compartilhamento de tela. É o seguinte: do ponto de vista lógico, primeiro se aprova o plano plurianual, que tem validade de 4 anos e não coincide com o mandato. Depois, a lei de diretrizes orçamentárias, que vai trazer as grandes metas do plano plurianual para perto da realidade. E depois, a lei orçamentária anual, que vai viabilizar o uso do recurso público para alcançar aquelas metas. Só que tem um grande problema. O prazo para o encaminhamento do PPA, ele não coincide com o da LDO. Por incrível que pareça, primeiro a gente vota a LDO no primeiro ano do mandato da legislatura, né? E depois que vai chegar o PPA. Então, vamos dizer assim, se a gente falasse que o PPA é o ponto de partida, a LDO é o segundo passo e a LOA o terceiro, a gente vai concluir que no primeiro ano a gente dá o segundo passo antes do primeiro. Então, as metas da LDO, os grandes objetivos para os quais ela seria útil, eles ainda não estão materializados, porque ainda não existe um plano plurianual. Mas a LDO ainda tem outra função, que eu gosto de dizer que ela é uma espécie de manual de instruções. Se houver algum problema, é a ela que a gente vai recorrer para buscar os parâmetros. E como eu estava conversando com você, a gente vai procurar esses pontos aí. O que acontece se tiver que reduzir gasto com o pessoal? O que acontece se tiver que parar de pagar hora extra? O que vai acontecer se tiver que limitar empenho? Ela vai definir esses parâmetros. Então, ela ainda assim é útil. Mas as metas ainda não existem porque não há um PPA. Vamos ver como que a sua LDO trata desse assunto. Olha só, artigo 2º. As prioridades e metas da administração para o exercício de 2022, atendidas às despesas, vamos ver aqui se está falando de maneira aberta, correspondem às metas relativas a 2022 definidas para as ações consideradas prioritárias por indicação própria constantes do PPA, cujo projeto será enviado vamos ver aqui, ao Legislativo, espero que seja escrito isso, né? Enviado ao Poder Legislativo até 31 de agosto do corrente exercício, em consonância com os seguintes objetivos estratégicos. Então, ótimo. Aí na sua cidade está encarando a realidade como ela é, que vai ser enviado quando chegar o PPA, e ele vai ser só enviado para vocês no dia até 31 de agosto, repetindo o prazo dos atos das disposições constitucionais transitórias. Mesmo assim, colocaram 3 objetivos estratégicos: desenvolvimento econômico e sustentabilidade, desenvolvimento social e gestão pública transparente. Achei interessante ter aí uma quantidade de objetivos estratégicos que cabe a você, com o olhar de cidadão, com o olhar de vereador e de representante do povo, avaliar se esses 3 pontos são suficientes para a sua realidade. Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre os novos, muito inteligente isso. A programação de novos projetos não poderá se dar à custa de anulação de dotações destinadas a investimentos em andamento, muito interessante. O pagamento, eu não sei se tem a letra S aqui, mas pode deixar para lá, isso é picuinha. O pagamento das despesas com pessoal e seus encargos e serviços da dívida terão prioridade sobre as ações de expansão. Ok, aqui já tem vamos dizer, um pouco da sua cidade aqui, nesse texto do artigo 2º. O que acontece? Tem muita cidade que copia totalmente os modelos de outras cidades. E aí a gente não consegue enxergar nada de específico do município na proposta de LDO. Ela é um modelão copiado de outros lugares, que não é o caso. Então, deixa eu só ver um detalhe aqui. Então, beleza, já tem coisas específicas aí. Vamos avançando. Podemos pular mais um pouco. Artigo 8º, deixa eu ver. Olha o artigo 9º, que interessante.
A LOA conterá dotação para reserva de contingência, no valor de 1,88% da receita corrente líquida fixada para 2021, a ser utilizada como fonte de recursos para créditos adicionais e para o atendimento no disposto do inciso 3 do artigo 5º da Lei Complementar 101 e emendas impositivas. Muito bom. Está ok. Só falou, olha que beleza, olha que interessante. Vocês vão ter um orçamento impositivo. Quando você vai apresentar uma proposta de emenda do orçamento impositivo, vamos supor, você queira colocar R$100 mil na saúde, você precisa falar de onde esse recurso está vindo. Você vai tirar de onde esse recurso? E esse recurso, em tese, você tiraria, vamos supor, 100 mil do meio ambiente para mandar para a saúde, 100 mil do obras para mandar para a saúde. E alguém sempre poderia criticar, falar que você está atrapalhando a execução. Na sua cidade já tem uma medida muito inteligente. Vocês vão tirar isso da reserva de contingência. Quando você for colocar, por exemplo, 50 mil na saúde, se for esse volume, você vai falar, retiro 50 mil da reserva de contingência e coloco 50 mil na saúde, por exemplo. Anulo 50 mil da reserva de contingência. Muito interessante. Dentro desse 1,88%, cabem o 1,2%, que é o volume máximo de emendas impositivas, e ainda assim sobrarão 68%. Mentira, 0,68% para a prefeitura usar a título de recursos para imprevistos e riscos fiscais. Então, ficou muito bom. Parabéns aí pela cidade sua ter elaborado desta forma. Vamos avançar mais um pouco. O artigo 10 está falando das emendas impositivas já. Interessante. E copiaram uma parte da Constituição, está certo também. Vamos ver mais algum detalhe. Só tem um detalhe aqui, olha só. Vamos voltar um pouquinho aqui nessa da reserva de contingência no artigo 9. O parâmetro que eles estão utilizando é a receita corrente líquida fixada para o exercício de 2021. Olha, a gente está analisando a proposta de orçamento para o exercício de 2022. Nada impediria querer usar como parâmetro a receita do ano passado. Não tem esse problema. Desde que você estivesse utilizando a receita que realmente foi arrecadada. E não a que você achou que você iria arrecadar. Qual que é a inteligência de se utilizar um parâmetro estimado para o ano referente ao ano passado para o ano que vem, ou para o ano do ano vigente para o ano que vem? Não entendi a lógica de colocar despesa fixada. Se quiser usar o valor da receita efetivamente arrecadada em 2021, tudo bem, faz sentido. Agora, da receita fixada, inclusive para arrecadação, é melhor utilizar o verbo estimada. Mas o que você fixa é a despesa. Fica aí para pensar. Ou você troca o fixada por realizada, proposta de emenda modificativa no artigo 9º. Modifica a palavra fixada por realizada, que aí o parâmetro seu vai ser o tanto que realmente de recurso entrou em 2021. Para o ano que vem, talvez vai melhorar um pouquinho, mas caso você queira ser um pouco mais agressivo, você pode trocar a palavra fixada por estimada e 2021 você coloca 2022. Então você tem esses dois parâmetros. O que está aí não está muito adequado, na minha opinião. Mas vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Novamente, no artigo 13, está se falando em parâmetro a lei de 2021. E eu sugiro vocês considerarem os parâmetros com base no que foi realmente realizado e não com base no que foi estimado, com base no que foi imaginado. Mas fica aí só para reflexão. Vamos continuar avançando aqui para a gente achar os pontos mais relevantes.
Aí, ó, no artigo 18 está a limitação de empenho. A sua cidade já está estimando a arrecadação para o ano que vem na LDO. Isso é bom. 71 milhões não é pouco, não? Vamos fazer um teste rápido aqui. Vamos ver quanto que a sua cidade arrecadou no ano passado. Vou pegar aqui o fiscalizando com o TCE, que aqui em Minas a gente consegue recorrer a esse recurso. Vamos ver. Não, eu quero fiscalizando com o TCE. Por que ele não me mandou direto para lá? Olha, que pena que não está aparecendo de imediato. Deve estar fora do ar. Deixa eu ver se eu pego carona com o link da Câmara de Uberaba. Deixa eu ver se eles mandam a gente para lá. Não tá. Hoje o site do TCE não está mandando o link do fiscalizando. Infelizmente. Mas vamos avançar mais então aqui. Mas depois você verifica se essa arrecadação está perto da realidade mesmo, está muito fictícia. Né? Vamos lá, continuando. Olha o 23 aqui, ó. Fica o Poder Executivo autorizado por ato próprio a abrir créditos suplementares em suas dotações, por anulação, tudo certinho. Aqui está repetindo a regra da Lei 4.320. Porém, qual é o percentual? Vamos ver. Está escrito em algum lugar. Ah, tá. Não, espera aí. Na sua cidade não está colocando o percentual de suplementação na proposta de LDO. É possível que não coloque, não é obrigatório estar nela, mas tem que estar na lei orçamentária anual. Eu sugiro colocar na LDO. Você, por exemplo, pode vir aqui no artigo 23 e propor uma emenda modificativa com mais ou menos os seguintes dizeres. Desde que não ultrapasse X%. Aí fica a seu critério quanto que é esse X%. Eu colocaria depois dessa vírgula. Fica o Poder Executivo autorizado, vírgula, desde que não ultrapasse, vamos supor, 30%, vírgula, por ato próprio, a abrir créditos suplementares em suas dotações por. Esse X%, eu sugiro não ficar mais que 20%, não, tá? Estuda aí. Como é o primeiro ano, talvez você dê um percentual um pouco maior agora e à medida que a cidade for acontecendo, se for observando o comprometimento do Poder Executivo com o planejamento, você vai reavaliando. Mais que 30% não pode ser. Aqui em Minas, de jeito nenhum. Está dando para acompanhar? Está muito rápido. Tá indo? Não, tranquilamente. Então vamos lá. A gente tem mais 5 minutos aqui na minha programação. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Fica autorizada durante a execução a migração de recursos entre fontes, desde que seja a mesma, Fundeb, dos gastos com ensino computáveis nos 25% e os recursos dos gastos com saúde computáveis nos 15%, entre si somente. Digamos que aqui no artigo 26 alguém ficou com um pouquinho de preguiça de escrever direitinho, porque se eu te contar que se você pegar os 25% da educação e somar com os 15% da saúde, não dá 40%. Sabe por que não dá 40%? Porque as bases não são iguais. 25% do quê? Do salário mínimo? De toda a arrecadação? De uma parte dela? De quais receitas? Não coincidem as bases entre a parte da educação e a parte da saúde. Mas, assim, de modo geral, está muito boa. Não precisa mudar isso. Mas a pessoa, digamos que ela estava com um pouco de pressa e ela quis não detalhar.
digamos que chamou o gasto da educação pelo apelido dele. Os 25% da educação. Esse é o apelido dele. O nome dele não é esse. 25% de algumas bases. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Tá aqui embaixo, olha só. Não precisa fazer aquela emenda que eu sugeri, não. No artigo 27 está falando. Está colocando no máximo 30% para a realização de créditos com destinação específica e vinculada ao projeto. O ponto 4 não está colocando limite, não. Quer saber uma coisa que você pode fazer? Pega do inciso 1º, retira do inciso 1º essa parte de limitados no máximo a 30% do valor fixado para a despesa e joga no caput. Nos termos da lei orçamentária constarão as seguintes autorizações, vírgula, limitadas no máximo a 30%. Aí beleza, você acabou colocando um parâmetro para essas hipóteses, que são 4, e 30% eu acho que está muito. Inclusive, eles tentaram não colocar o 30% para as hipóteses do inciso 2, 3 e 4, como se tivesse infinito. O ponto 28, o artigo 28 é muito interessante, está falando dos critérios para limitação de empenho. É a regra do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é que ela pergunta, né, vai cortar o cafezinho ou o remédio? Na sua está falando, vai cortar um pouquinho de cada, exceto despesas com pagamento de pessoal, PASEP, precatórios, sentenças judiciais, as ressalvadas constitucionais e constantes da lei orçamentária referente às doações e aos convênios. Ok. Dia específico da sua cidade estão protegendo doações e convênios. Ok, é uma opção. Só para você ter uma ideia, caso queira pesquisar depois, o anexo 3 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal, lá tem algumas especificidades, como, por exemplo, não haverá cortes nos programas de aquisição de blindados para o Exército, programa de desenvolvimento do submarino nuclear, aquisição de caças. O que tem de específico do seu município? Deveria estar aí. Mas está ok. Deixa eu ver aqui agora. Só falta a parte da hora extra. Achei. Quando poderá ocorrer? Quando destinado ao atendimento de relevante interesse público que enseja em situações de emergência e risco ou de prejuízo para a sociedade devidamente justificados. No artigo 29, eu colocaria uma proposta de emenda colocando o seguinte, vírgula, mediante prévia autorização do chefe do Poder Executivo ou mediante prévia autorização do prefeito, nos casos do Poder Executivo, e do presidente da Câmara, nos casos do Poder Legislativo. Avalia se convém por isso, normalmente é recomendável, porque precisa ter uma dificuldade, vamos dizer, uma avaliação mais rigorosa, e avalia se convém colocar essa condição de ser prévio. Talvez não precise ser prévio. Olha, professor Rafael, nosso tempo já está se esgotando, gostaria de agradecê-lo pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento e qualquer dúvida nós estamos à disposição, tá bom? Deu para ver os principais pontos aqui, não se esqueça da audiência pública, não se esqueça do percentual de suplementação, o seu está no limite, tá bom? E permaneça à disposição, que a gente pode continuar conversando.